Bom, eu vou falar sobre um conceito importante para a sociologia, que é o conceito de modo de produção. Eu não sei se eu já não falei isso para vocês, já falei? Vocês lembram? Não lembram? Bom, o que é um modo de produção, tá? O modo de produção é a forma de organizar o trabalho nas sociedades humanas. Então, cada sociedade vai tentar resolver isso de uma forma. Então, a forma de organizar o trabalho nas sociedades humanas com o intuito, né, com o objetivo de transformar os recursos extraídos da natureza por intermédio do próprio trabalho, tá, em produtos que serão consumidos pela sociedade ou comercializados com outras sociedades. Tá? Então, repetindo, o modo de produção é a forma de organizar o trabalho nas sociedades humanas. Cada sociedade vai tentar resolver isso de uma forma, com o objetivo de transformar os recursos extraídos da natureza, tá, através do próprio trabalho, em produtos que serão consumidos de alguma forma dentro da sociedade em questão ou comercializados, trocados com outras sociedades. E no decorrer da história, nós identificamos alguns modos de produção que são modelos para várias sociedades. Tá? Se nós retrocedermos no tempo, né, na história, um dos primeiros modos de produção, o primeiro identificado, né, foi o modo de produção chamado de comunismo primitivo, ou comunal primitivo. E segundo os arqueólogos, historiadores, o modo de produção comunal primitivo, ou comunismo primitivo, acompanhou boa parte da existência da espécie na pré-história da humanidade. Então, antes da invenção da escrita, antes da descoberta da agricultura e da pecuária. Tá? Então, as comunidades humanas viveram por muitos e muitos milênios de acordo com o comunismo primitivo, ou modo de produção comunal primitivo. Como é que ele funcionava? Tá? É bom lembrar que ainda hoje existem sociedades assim. Mas como é que funciona, então, esse modo de produção? Então, a sociedade, né, era mais simples, então não havia uma hierarquia de poder rígida dentro dessas sociedades. Havia uma divisão simples do trabalho entre homens e mulheres. Tá? As sociedades eram nômades, quer dizer que se deslocavam de um lugar para outro em busca de alimentos. A maioria dessas sociedades eram formadas por caçadores, coletores, não quer dizer que eles caçavam animais para alimentação, e coletavam frutas, né, também. Né, também pescavam algumas dessas tribos. Né. E as mulheres, os homens faziam isso, e as mulheres preparavam os alimentos e cuidavam, né, das crianças. Então havia essa divisão simples do trabalho. A hierarquia de poder não era rígida, então quer dizer que havia uma liderança na caça, tá, mas esse não era visto como um governante. Né. E a divisão do trabalho, né, daquilo que foi caçado, daquilo que foi colhido, que foi preparado como alimento, era igualitária entre todos. Por isso que o nome desse modo de produção era comunal primitivo, quer dizer, que era comum a todos, né, os produtos eram comuns a todos, eram distribuídos igualitariamente. Tá? Então, este modo de produção acompanhou a humanidade por muito tempo, na pré-história da espécie humana. Tá? E isso foi por muitos e muitos milênios. Então, nós ainda identificamos algumas sociedades assim. Por exemplo, tá? Povos indígenas no Brasil, quando as sociedades humanas descobriram a agricultura e a pecuária, elas foram então se modificando, né? E nós temos o aparecimento de um novo modo de produção. Então, voltando no tempo, nós identificamos lá no Egito Antigo um novo modo de produção, se desenvolveu com base, né, no aprimoramento da agricultura, né, que foi o modo de produção chamado de modo de produção asiático. Tá? Por que é asiático, sendo que o Egito fica no norte da África?
É porque esse é o mesmo modelo identificado na China antiga, que é outra civilização milenar. Então, tanto a China antiga quanto o Egito e também a Mesopotâmia são civilizações milenares anteriores a Cristo, né, antes de Cristo. Então, Egito Antigo, norte da África, Mesopotâmia, Oriente Médio e China Antiga, Oriente. Civilizações milenares, tá? Mas os historiadores se concentram, né, às vezes, para explicar esse modo de produção no Egito Antigo. Como é que funcionava esse modo de produção chamado de asiático? Não é um termo muito adequado, mas esse é o nome utilizado, né? Havia uma hierarquia de poder na sociedade egípcia, tá? Uma divisão de poderes nessa sociedade. Um imperador, um faraó, que era considerado um deus na terra, então a religião era muito importante para manter a organização dessa sociedade. Abaixo do faraó e da sua família, né, apareciam os sacerdotes da religião egípcia, que por muito tempo foi politeísta, culto a vários deuses, e o faraó, o imperador, era considerado um deus na terra, como disse há pouco, né? Houve uma época no Egito Antigo onde o monoteísmo, culto a um único deus, apareceu. É o primeiro registro na história, que foi o culto ao deus Aton, ou Aton, né, na época do faraó Akhenaton, né, mas isso foi um período curto, tá? Provavelmente influenciou o judaísmo, porque os hebreus estavam por lá na época, segundo os arqueólogos, isso é fato, né? Mas continuando. Então, abaixo do faraó e da sua família, os sacerdotes, né, apareciam, então importantes, né, porque a religião era importante para manter a organização da sociedade egípcia. Abaixo dos faraós, os generais do exército egípcio, né, porque isso era importante também para manter a ordem na sociedade e evitar invasões, né, de outros povos. Abaixo dos militares, então, apareciam os escribas, que eram funcionários do império, que sabiam escrever, por isso escribas, né, a palavra escrita vem de escriba, né, uma relação aí, né? E esses funcionários do Estado eram importantes para manter a organização do Estado também, já que eles sabiam escrever e organizavam, então, os documentos do Estado e também cobravam impostos da população. Abaixo deles, né, aparecia uma outra camada da sociedade, que eram os camponeses, maior parte da população, que cultivavam a terra, se aproveitavam do limo que as águas do rio Nilo deixavam no deserto. Então, as águas do rio Nilo, numa determinada época do ano, sobem, depois que elas descem, elas deixam um limo, né, que é algas e detritos na areia, e aquilo ali torna o ambiente fértil, né? Então, por isso que a civilização egípcia se desenvolveu ao redor do rio Nilo. Os camponeses eram a maioria da população, cultivando a terra, né, pagando tributos ao faraó. Então, eles se subjugavam a um império, acreditavam que o faraó era um deus na terra e tudo mais, né? Abaixo deles, os escravos, que era a minoria da população, que apenas serviam ao faraó e sua família, aos sacerdotes e aos generais do exército, e talvez alguns escribas, funcionários do Estado mais importantes, mais destacados. E essa era a sociedade egípcia. Na China antiga, a estrutura da sociedade era semelhante também. Havia um imperador, só que eles não chamavam de faraó. Então, o imperador também era considerado um humano divino, né, um deus na terra, né? Abaixo dele, os sacerdotes, né, da religião chinesa, ou os considerados sábios, né, indivíduos considerados sábios, né? Abaixo deles, os mandarins, que eram os escribas da China antiga, sabiam escrever, né? Mandarins também eram considerados sábios, né? Um deles foi o Lao Tse, que criou o taoísmo, né? Confúcio também foi um mandarim importante, criou o confucionismo, né? Que foi uma doutrina moral e, por alguns, considerada uma tradição religiosa, ainda mais uma filosofia moral do que religião, lá na China, importante, né? Um dos preceitos do confucionismo é não faça aos outros aquilo que vocês não querem que façam a vocês. Isso aparece também no cristianismo, mas
primeiro a dizer isso aí foi o Confúcio, se tem registro na história, antes de Cristo. Né? Já o taoísmo, a religião do Lao Tse, é aquela religião que se destaca pelo símbolo Yin e Yang, né? Que diz que no mundo há duas forças agindo, o Yin e o Yang. Né? Então, tudo tem um oposto, bem e mal, vida e morte, alegria e tristeza, e o mundo está em movimento, né? O, e, o, e essas forças opostas vão conduzindo o movimento do mundo. Então, na China, havia isso. Era um modo de produção semelhante. A maior parte da população era formada por camponeses também. Existiam alguns poucos escravos que serviam à família do imperador. Já na Mesopotâmia, Oriente Médio, também a mesma coisa. Imperador, sacerdotes, militares. Então, esse modo de produção, chamado de modo de produção asiático, foi predominante nas primeiras civilizações da história, tá? Egito Antigo, Mesopotâmia e China Antiga. Esse modo de produção aparece também no continente americano, tá? Entre os astecas e entre os incas. Isso já não era mais Idade Antiga, tá? Mas os astecas e os incas ainda adotavam um modo de produção semelhante ao do Egito Antigo. Quando os europeus chegaram nas Américas, quando os espanhóis, e em especial, né, os espanhóis é que entraram em contato com os astecas e com os incas, né? Foram os europeus que mais entraram em contato, né, e acabaram dizimando essas civilizações. Quando os espanhóis, então, né, destacando, entraram em contato com os astecas e com os incas, eles notaram que os astecas e incas se organizavam dessa forma. Então, havia um imperador, que era considerado divino, depois os sacerdotes, depois os militares, depois os camponeses e poucos escravos que serviam ao imperador e sua família, né, os militares e os funcionários do império. Então, esse é o modo de produção asiático. O nome não é muito adequado, tá? Mas é esse o nome usado, tradicionalmente. Tá? Depois desse período, né, das primeiras civilizações, Egito Antigo, Mesopotâmia, China Antiga, nós temos o aparecimento de uma outra civilização importante para a cultura ocidental, que é a cultura que se desenvolve no continente europeu. Mas a base nasce na Grécia, no mundo grego antigo. O mundo grego antigo era formado por várias colônias gregas espalhadas ao redor do mar Mediterrâneo, tá? Que é um mar que banha o sul da Europa e norte da África. Tá? Então, os gregos estabeleceram várias colônias ao redor do mar Mediterrâneo. Mas o modo de produção adotado pelos gregos era diferente. Então, a forma de organizar o trabalho da sociedade grega era diferente. Como é que era? Quem realmente produzia, botava a mão na massa, a principal força de trabalho eram os escravos, que eram pessoas que eram capturadas de etnias, de povos inimigos dos gregos. E aí os gregos escravizavam essas pessoas e era a base, né, do modo de produção adotado nas colônias gregas. Era um modo de produção escravista. Os escravos, eles não tinham direitos iguais, né? Eles apenas trabalhavam, a força de trabalho explorada. Né? Esse modo de produção foi adotado também na Roma antiga. Quando Roma vira um império, né, os romanos acabam conquistando também os gregos, os próprios gregos acabam sendo escravizados. Né? Então, o modo de produção básico na antiga era o modo de produção escravista. Pessoas capturadas de povos inimigos dos romanos eram transformadas em força de trabalho. Né? Esse modo de produção vai predominar, então, na Idade Antiga, até o colapso do Império Romano, quando povos que os romanos chamavam de bárbaros, porque não falavam o latim e tinham uma cultura diferente dos romanos, né, chamavam de bárbaros, assim como os gregos também chamavam de bárbaros os povos que eram diferentes deles. Esses povos europeus, tá, que viviam de forma diferente, né, adotando o modo de produção chamado de comunal primitivo, semelhante ao modo de produção de algumas tribos indígenas que ainda vivem hoje no Brasil. Né? Eles, então,
começaram a se organizar de uma outra forma para se defenderem das invasões romanas, para se defenderem do Império Romano. E se tornaram povos guerreiros, né, que enfrentaram o Império Romano. Né? Então, por se tornarem povos guerreiros, que se direcionavam ao ataque contra os romanos, porque estavam se defendendo também dos romanos, né? Surgiu uma hierarquia de poder dentro dessas sociedades. Então, as lideranças guerreiras foram ganhando importância dentro dessa sociedade. Né? E quando eles começaram a invadir o Império Romano foi entrando em colapso aos poucos, e esses bárbaros, então, acabam promovendo a queda do Império Romano. Primeiro se divide o Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, cai primeiro. O do Oriente dura mais um tempo, com a capital em Constantinopla. Depois também acaba sendo invadido pelos turcos. Mas o que acontece é que, no momento em que os povos bárbaros invadem, né, o Império Romano, eles, no Ocidente, eles promovem uma modificação das sociedades, né, europeias. Então, o modo de produção passa a ser outro. Então, o escravismo acaba e o modo de produção feudalismo, é que se torna dominante, se torna hegemônico. Né? No feudalismo, o que acontece? Esses guerreiros, que eram líderes das tribos bárbaras, vão se tornar, então, senhores feudais. Então, eles vão dominar extensões de terras e vão impor a sua vontade, seus interesses sobre a população que vive nessas extensões de terras, os feudos. E as máximas lideranças desses povos se tornam soberanos. Né? Então, os suzeranos, na verdade, esse é o termo correto, né? Que são como soberanos diante dos vassalos. Então, há uma hierarquia entre os senhores feudais, né? O suzerano, né, e os vassalos, e depois, né, os camponeses, que eram a maioria da população, que eram chamados servos, porque serviam os interesses dos senhores feudais cultivando a terra. Nessa época também existiam alguns comerciantes e trabalhadores manuais, né, artesãos, tá? Bom, mas esses eram a minoria da população. A maioria da população era formada por camponeses, servos que cultivavam a terra, e parte desses alimentos que eles cultivavam, desses produtos, eles tinham que dar ao senhor feudal, né? Ceder ao senhor feudal. E havia essa hierarquia entre os senhores feudais, o suzerano e o vassalo. O suzerano era como um soberano, ele, né, tinha mais poder. Com o tempo, houve uma transformação desse modo de produção, mas isso foi durante quase toda a Idade Média. Né? Ao final da Idade Média, os comerciantes começam a acumular riquezas. Então, eles vão acumulando riquezas, vendendo os produtos feitos pelos artesãos. Os artesãos, ainda nessa época, se organizavam, né, de uma forma que acabou influenciando até a maçonaria, por exemplo, né? Eles tinham uma hierarquia entre eles. Então, o artesão que dominava a sua profissão, ele era visto como um mestre e tinha seus seguidores, ali, seus aprendizes. Né? Então, os jovens buscavam experiência com esses mestres para aprender um ofício. Né? Por exemplo, ele era um grande marceneiro, sabia? Dominava a técnica da marcenaria. E aí ele tinha jovens que queriam aprender aquilo ali, ele ensinava, então havia uma hierarquia entre eles. Né? E eles mantinham o segredo da profissão. Tá? Os ferreiros, a mesma coisa, os pedreiros, a mesma coisa. Então, eles mantinham o segredo dessas profissões, certo? Só que isso foi acabando na medida que os comerciantes começaram a acumular vendendo os produtos feitos pelos artesãos, né, de feudo para feudo, eles iam levando esses produtos, foram acumulando riquezas. E aí o que acontece? Eles vão começar a contratar alguns artesãos, né, e jovens aprendizes para trabalhar apenas para eles. Né? Então se formam as manufaturas, que foram as primeiras fábricas. Tá?
Então, esses artesãos que antes eram independentes começam a trabalhar para os comerciantes, para os burgueses, né? A palavra burguesia vem das cidades fortificadas da Idade Média, que eram controladas por comerciantes, né? Então, eram chamados burgos, né? Lembrando que os feudos, eles tinham uma estrutura, né? Então, os feudos geralmente eram construídos da seguinte forma: tinham um castelo central, né, fortificado, onde vivia o senhor feudal e sua família. Ao redor do castelo se formava uma pequena cidade, né, havia uma igreja e tal, e uma muralha ao redor da cidade. E fora dessa cidade é que viviam os camponeses servos cultivando a terra. Dentro da cidade, então tinha castelo, né, onde o senhor feudal e sua família viviam, e também ao redor do castelo os artesãos e comerciantes viviam. Tá? O senhor feudal oferecia proteção à cidade e aos camponeses que viviam fora dela. Em outros feudos, a Igreja Católica é que controlava. Então, geralmente, se construía uma catedral, né, uma grande igreja no centro, ao redor se formava uma cidade, onde artesãos e comerciantes iriam viver, e uma muralha ao redor da cidade, fora, né, os camponeses servos iam viver cultivando a terra e recebiam a proteção da igreja. Então, a Igreja Católica, na Idade Média, teve muita força, muito poder, e fazia alianças com os nobres. A Igreja Católica foi o que sobrou do Império Romano. Por isso que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela conseguiu converter os povos bárbaros ao cristianismo e manteve assim seu poder. Tá? Bom, o que acontece então? Os comerciantes eles vão acumulando riquezas, contratam artesãos para trabalhar a eles. Então vão se formando as primeiras manufaturas, que foram as primeiras fábricas. Né? E aí, em troca do trabalho dos artesãos, eles oferecem um salário. Então surge o trabalho assalariado. Então o artesão que antes era independente, vendia suas coisas por conta própria e tinha suas ferramentas, né, seus meios de produção, ferramentas, eles passam a trabalhar, então, né, esses artesãos, para os comerciantes burgueses. E o feudalismo começa a se transformar aos poucos. Esses burgueses vão acumulando riquezas e começam a perceber que seria interessante a criação de uma moeda única, por exemplo, que na época do feudalismo não havia, era difícil, né, o comércio por conta disso, porque cada feudo tinha sua organização diferente, não havia uma moeda única, né? Por isso que, por um tempo, a prata foi usada como moeda, o ouro foi importante. Antes mesmo da prata e do ouro, o âmbar, né, foi usado nos povos do norte da Europa, lá, os vikings, eles usavam o âmbar como moeda de troca. O âmbar é um produto de árvores, é resina de árvore, né, que dá para lapidar e fazer algo parecido com uma pedra, na verdade é uma resina dura de árvore, é bonita, assim, cor dourada, né? Então o âmbar foi usado também como moeda de troca no norte da Europa, também na Rússia, né? Bom, mas aí a ideia de criar uma moeda era importante. Na antiguidade havia moeda, o Império Romano tinha uma moeda, os gregos também tinham moeda, né? Moeda é uma forma de organizar o comércio. Então eles queriam resgatar essa ideia, que era uma ideia antiga, né, para organizar o comércio, para deixar mais racional o comércio, o comércio ia se desenvolver melhor. Só que eles entravam, né, em embate com os interesses dos senhores feudais. Então o que eles pensaram? Seria interessante, né, a criação de estados, tal como foi o Império Romano. O Império Romano foi um grande estado, o Egito Antigo foi um grande estado. Então na Idade Média, no final da Idade Média, surge novamente essa ideia. Então, alguns burgueses que tinham já riquezas começam a patrocinar senhores feudais para que esses senhores feudais conquistem outros feudos e criem países, estados nacionais. O primeiro estado nacional da história nessa época, na Idade Média, foi Portugal, tá? Mais ou menos no século XIV. Né? Portugal, então, se organiza antes das demais regiões da Europa, se torna um dos primeiros estados nacionais europeus na Idade Média, final da Idade Média, né?
E por isso que Portugal sai na frente na época das grandes navegações. Se organizando, consegue organizar um exército, consegue organizar, né, uma frota, né, navios, as naus, né, que eles chamavam, e assim, Portugal vai se tornando um estado forte, né? E tudo isso começou com o patrocínio da burguesia. Então, os senhores feudais em Portugal, né, se fortalecem, um específico acaba conquistando outros feudos e forma um país, né? Depois isso acontece também na Espanha e em outras regiões da Europa, mas Portugal foi a primeira região a se tornar um país, né? Península Ibérica, tá? Bom, aí o feudalismo começa a definhar, surge então uma modificação no feudalismo, surgem reinos propriamente ditos, então surge a figura do rei, de um governo, né, um país com moeda única, com exército, com polícia, com leis. Isso foi importante para o desenvolvimento do comércio, porque dentro de um país que tem o seu território, que tem suas leis, que tem moeda, que tem governo, que tem polícia para proteger o comércio flui melhor, né? Então os burgueses viram que isso é positivo, tá? E aí o que acontece? Aí eles começam a incentivar, né, esses reis a conquistarem outros reinos. E assim esses reinos vão se ampliando, né? As grandes navegações são um produto são consequência desse processo, né? Então eles estão buscando novas rotas comerciais, né, para conseguirem as especiarias lá no Oriente, estavam em busca de outras fontes de riqueza. A burguesia estava patrocinando tudo isso. Só que o que acontece? Quando surgem esses países, esses estados nacionais, esses reis que vão governar esses países vão acumulando poder e vão se tornando, então, déspotas, tiranos, né? Sinônimo de ditador, né? Então surgem os governos absolutistas, reis absolutistas. Então, seu período absolutista, quer dizer que um rei, um governante, acumula poder, né, e se torna como um tirano, como um déspota, como um ditador. E esses reis então começaram a abusar do poder, né, foram se tornando muito vaidosos, né, foram se achando superiores, né, e ainda estavam fazendo parceria com a Igreja Católica, que muito forte ainda estava nessa época, né. Por exemplo, para um rei se tornar rei, ele tinha que ser abençoado e coroado pelo Papa, ou por algum representante da Igreja Católica, né. E aí a burguesia começa a se indignar com isso também, né? Porque esses reis começam a cobrar altos impostos da burguesia, começam a prejudicar os interesses da burguesia, afetar também o orgulho e a vaidade da burguesia, e começou a se achar inferior demais, né? Os reis se achavam superiores, se achavam, né, escolhidos por Deus, né, de sangue azul. Então, a burguesia começa também a questionar o poder dos reis. Então, aí nós temos uma outra fase na história europeia, que vão surgindo novas ideias, né? Vem um movimento iluminista e também um movimento liberal, o liberalismo, né? Então, o iluminismo vai questionando a influência da igreja sobre as sociedades europeias, né? Ele se aproveita também no movimento anterior, que foi o protestantismo, tá? Século XVI, final do século XV, início do século XVI, algumas pessoas vão questionando o poder da Igreja Católica. E uma figura em especial, Martinho Lutero, né, ele cria uma nova igreja, patrocinado pela burguesia da região que hoje nós chamamos de Alemanha, e alguns príncipes locais. Ele cria a Igreja Luterana e traduz a Bíblia para a língua local, para o alemão, porque antes a Bíblia imposta pela Igreja Católica era toda escrita em latim e lida em latim, apenas os padres podiam ter a Bíblia. Então ele traduz a Bíblia para o alemão e vai popularizando esse livro e cria a Igreja Luterana. Depois surgem outras igrejas diferentes, cristãs, né, uma igreja como o calvinismo, como a Igreja Metodista e etc., né, que vão rompendo com a hegemonia, né, com o domínio da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica vai perdendo espaço. E no século XVIII, né, vão surgindo novas ideias. Então, o movimento iluminista surge com força total, questionando a influência da Igreja, questionando
né, os governos autoritários, ideias do absolutismo, e o liberalismo, o movimento liberal, surge no meio do iluminismo. Os liberais vão tentar resgatar a ideia de democracia, a grega antiga, né? Então, a ideia de democracia, eles vão defender a democracia liberal representativa, que o povo possa escolher os governantes através do voto, através de eleições, tá? Eles vão defender isso, tá? Bom, então, eles dizem que o povo é que tem que escolher o governo, e não uma família governar, né, como acontece na monarquia, né, que não é família real que não é escolhida por ninguém, mas sim o povo é que deve escolher o governante. Então, eles vão questionando o poder dos reis, né, vão defendendo o capitalismo, que começa a se desenvolver nessa época, a ideia do mercado livre, que o Estado não interfira na economia e tudo mais. E também vão tentando incitar o povo mais pobre contra esses reis, falando em liberdade, igualdade e fraternidade. Lei francesa. Então, a Revolução Francesa é simbólica nessa época, né? Século XVIII. Várias revoluções vão acontecendo. Antes até da Revolução Francesa, nos Estados Unidos, acontece a independência dos Estados Unidos, que era uma colônia da Inglaterra, e baseados nas ideias liberais, pensadores liberais já conseguem promover uma revolução dos Estados Unidos que se torna independente da Inglaterra, né? E eles falam em democracia e tal. Então, os Estados Unidos, antes mesmo da Revolução Francesa, se torna independente. Mas a Revolução Francesa é simbólica, porque espalha essas ideias pela Europa e influencia o mundo inteiro. Então, essas revoluções liberais vão acontecendo na Europa, mais importante a Revolução Francesa. E vários governos absolutistas, vários reis vão caindo. No caso lá da França, o rei Luís XVI, ele é condenado à morte e assume um governo revolucionário, baseado nas ideias liberais, só que acaba virando uma ditadura, né? Que se torna muito violenta, sanguinária, e o fim desse processo é a ascensão da figura do Napoleão, que se torna quase como um rei, né? Se autoproclama imperador da França. Então, no fim, não deu muito certo a revolução deles. Claro que depois essas ideias ficaram, né? Essas ideias influenciaram o mundo, as ideias liberais. Até que hoje no Brasil, e a maior parte do mundo, nós temos uma democracia liberal representativa. Isso há na maior parte do mundo, mas aqui no Brasil, em especial, democracia liberal representativa. Quer dizer que nós escolhemos os governantes através de eleições. Na prática, isso é mais um teatro, né? Porque por trás das eleições há grandes empresas patrocinando esses partidos e o povo tem a ilusão que realmente está escolhendo alguma coisa. Mas o modelo é esse, tá? O capitalismo, então, vai se desenvolvendo, né, com força total a partir do século XVIII. Antes disso já começa a ser impulsionado, mas é a partir do século XVIII mesmo que a coisa dá um pique, né? Então vem a Revolução Industrial, novas máquinas são criadas, né? O trabalho assalariado se torna cada vez mais intenso, a burguesia vai ganhando cada vez mais, tomando controle de alguns países, né? Através dessas revoluções, ou fazendo acordos com a nobreza, como é o caso da Inglaterra, por isso que até hoje tem rainha lá, e o capitalismo vai se espalhando pela Europa, né? No capitalismo, nós identificamos um outro modo de produção, né, onde nós identificamos duas classes sociais principais. A classe burguesa, que controla os meios de produção, controla as fábricas, controla as grandes indústrias, as grandes propriedades rurais, e vai também controlar o Estado, né, patrocinando os políticos que estão administrando o Estado. Por trás dos políticos está a burguesia. Então, os políticos não são independentes, certo? Bom, e a outra classe social importante é a classe trabalhadora, também chamada de proletariado, que é a maior parte da população que recebe trabalho, que trabalha e recebe salário, né? Então, trabalho assalariado, né? Exerce o trabalho assalariado e recebe, então, em troca da força de trabalho, da mão de obra, recebe esse salário, né? Isso é uma das características do capital, trabalho assalariado e a propriedade privada dos meios de produção, que está nas mãos da classe chamada de burguesia ou classe capitalista. E o trabalho assalariado é exercido pela classe proletária ou classe trabalhadora. Claro que no meio disso há também outros grupos, né? Por exemplo, profissionais, são chamados de profissionais liberais, como, por exemplo, médicos, dentistas, advogados, né? O cara oferece um serviço e recebe por isso, chamados profissionais liberais, né?
Nós temos hoje também os trabalhadores autônomos, o cara lá que faz lanche, vende cachorro-quente, e tem os seus próprios meios para fazer essas coisas, né? Tem seus utensílios, tem seu meio de produção, mas ele é considerado um trabalhador autônomo. Temos os pequenos burgueses, o cara que tem uma pequena lojinha, um pequeno mercadinho, né? Mas, para ter direitos de modo de produção, nós destacamos as duas principais classes, que é a classe que controla a sociedade, porque tem o capital, né, que tem os meios de produção, que são as fábricas, indústrias e grandes propriedades rurais, essa é a classe burguesa, e, de outro lado, a classe trabalhadora, assalariada, a maior parte da população, força de trabalho. Então, esse é o modo de produção hoje hegemônico no mundo. Se espalhou pelo mundo inteiro, certo? Aí, no século XIX, surge um outro movimento político importante, que é o movimento socialista, dividido entre anarquistas e marxistas, e outras tendências socialistas. Os socialistas, eles vão defender a transformação do capitalismo. Eles acham, então, que o capitalismo pode ser transformado através das ideias socialistas, que vão ser colocadas em prática por intermédio de revoluções, né? Os trabalhadores vão controlar a sociedade, vão assumir o Estado, ou vão derrubar os estados, né? E aí, depois disso, nós teremos um outro modo de produção, que é o chamado comunismo, né, que ainda não aconteceu em lugar nenhum no mundo. Então, eles acham daí que o capitalismo será transformado através das ideias socialistas, repetindo, colocadas em prática por intermédio de revoluções dos trabalhadores, e no futuro teremos uma sociedade igualitária, sem hierarquias de poder, né, onde os trabalhadores vão se organizar de forma autônoma, vão tomar controle dos meios de produção. Então não haverá mais diferença entre ricos e pobres e nem mais diferença entre classes, porque todos serão donos dos meios de produção e se organizarão de forma gestionária, no modelo de democracia direta. Isso é uma utopia, né, que ainda não aconteceu. Mas seria um outro modo de produção, que os socialistas no futuro poderá acontecer, né? Mas no momento, o modo de produção dominante é o capitalismo, que aparece de formas diferentes. No Brasil é o modo de produção dominante, na Europa também, nos Estados Unidos, várias partes do mundo, né? Se espalhou pelo mundo inteiro. Até alguns países de cultura diferente, como a China, que é um país oriental, então não é um país de cultura ocidental, se adaptou ao capitalismo. O capitalismo ele se apresenta de formas diferentes. Há um capitalismo onde há mais liberdade de mercado e há um capitalismo onde o Estado interfere mais na economia, né? Mas ainda assim há a presença de empresas privadas, né? E diferença entre classes, né? Então, o objetivo do capitalismo é sempre o lucro e os meios de produção estão sob o controle de uma classe, né? Essa classe controla também o Estado. Mas há alguns modelos de capitalismo, dizem alguns sociólogos, onde o Estado que é controlado por uma elite vai conduzir a economia. Eles chamam de capitalismo de Estado, né? No caso da China, estaria mais ou menos quadrada nisso aí. Tem lá um partido que é controlado por famílias, né, que controla a economia, né, e controla totalmente o Estado, né, partido único, e esse partido ele permite que a iniciativa privada atue também na China. Então a China vende produtos para o mundo inteiro, e hoje é a economia mais forte do mundo, já ultrapassando os Estados Unidos. Então é um tipo de capitalismo diferente lá. Não é visto isso aí como socialismo, porque no socialismo os trabalhadores deveriam ter uma participação maior nos meios de produção, não é o caso da China, lá há uma hierarquia de poder, e muito menos comunismo, porque no comunismo o Estado deve ser dissolvido e a igualdade deve ser plena, que é uma utopia que ainda não aconteceu. Então a China é chamada de nacional desenvolvimentismo, tá? Mas isso é uma coisa que a gente pode analisar numa outra aula.